Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando e partindo para o segundo status da nossa 10ª faixa aqui, mixando música eletrônica no Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar para receber as notificações. A gente fez umas movimentações bem interessantes aqui. Nesse status vai pontuar quem falou a segunda coisa mais importante dessa música aqui, que é o baixo, ou seja, o grave, né? A gente tinha que dominar esse grave, o baixo ali, naquela seção do drop, né? Que é a parte da música que mais cresce, onde o bumbo aparece também. Então o que estava acontecendo foi o seguinte, a gente domou um pouco o bumbo no status anterior, só que o baixo estava totalmente solto, né? Então acaba que é uma região muito densa e a gente tem que controlar isso. E como é que a gente controla isso? A gente precisa de fazer algumas coisas dependendo da fonte sonora, tá? Como eu sempre digo, cada situação é uma situação, a gente não tem receita de bolo aqui. No caso dessa música, a gente tem 6 camadas de baixo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que compreender quando a gente estiver mixando é entender o que cada track está fazendo, né? Então você pode pegar, solar para compreender qual que é a função de cada track, né? Qual que é a tonalidade de cada track. Cada baixo está atuando em uma região de frequência. Então a gente tem uns baixos que são mais médio graves, a gente tem o sub bass, que é o baixo realmente, o sub do baixo. A gente tem uns outros baixos aqui com um som mais frito, um pouco mais distorcido, que valoriza um pouco mais da média alta. Então, se você parar para ver, você consegue compor o espectro do baixo simplesmente manipulando os volumes. Aquele lance todo que eu comento lá no vídeo Beabá da mixagem, que é um vídeo bem legal. Quem não teve a oportunidade de assistir ainda, eu recomendo bastante, que a filosofia da mixagem sempre é chegar no balanço dos volumes, a primeira coisa. Se a gente não domar volume, não adianta você querer equalizar. Às vezes você vai estar querendo equalizar uma coisa comprimindo, mas a relação dos volumes está totalmente errada ainda. Às vezes você tem, por exemplo, se você estiver tratando esse baixo aqui, você tem o sub bass muito alto. Aí você vai começar a equalizar, você fala, cara, o mix está sobrando grave, está sobrando grave. Aí quando você tira grave, o mix fica magro, o baixo fica magro. Se você comprime demais, o baixo fica super comprimido. Então, assim, você não parou para pensar na coisa mais básica. Será que o volume dele tá legal? Né? Então, basicamente, eu balanceei os volumes aqui, os níveis de cada um dos baixos. E a única coisa que eu fiz aqui, em termos de tratamento para o som do baixo, para poder encaixar na música, foi simplesmente uma equalização. Então, eu tenho simplesmente um filtro muito básico, né, um high pass no canal sub bass, tá, em 28 Hz. Foi só isso. E na soma dos baixos, eu tenho um high pass em 23 e tenho uma leve atenuaçãozinha aqui por volta de 30 Hz, tá? Tirar um pouquinho do sub da soma e tirei um pouquinho também 0.8 dB em 54 Hz. Então é basicamente isso. Todo esse lance aqui de equalização, como a gente filosofa isso aqui, eu vou abordar no meu mini curso que eu estou lançando no sábado, tá? Quem tiver afim de começar a estudar para valer esse lance todo da equalização, o mini curso já vai estar disponível a partir do sábado aí, fiquem bem ligados. Depois desse lance todo da equalização aqui, o que eu trabalhei foi uma das coisas que a galera comentou aí também, que é bem característica do lance da música eletrônica, que é o que a gente chama de sidechain, né? Então, basicamente, a filosofia por trás disso é toda hora a gente faz a gente pode fazer, na verdade, esse controle, né, esse trigger de um elemento em relação ao outro, qualquer elemento, na verdade. Só que o que é bem característico dentro da música eletrônica é quando a gente tem o som do bumbo batendo forte, porque tem que ter muito grave, tem que ter peso, tem que ser denso e tal. E quando a gente precisa ter o som do baixo com muita densidade também, é aquele lance, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então se você tem coisas muito grandes, né, muito densas, muito pesadas, você tem o bumbo e tem o baixo, quando eles tocam juntos, se você não fizer nada ali, a sua mix fica embolada, fica muito densa. Só que, se você pegar o bombo, toda hora que o bombo tocar, você abaixar o baixo de uma forma imperceptível para os seus ouvidos, você consegue enganar os seus ouvidos que o baixo está constante, está grave o tempo inteiro, só que na hora que o bombo toca, o baixo não acontece, tá? Então foi basicamente isso, eu regulei um compressor aqui, que é o compressor de controle, tá? A gente pode trabalhar compressão dentro da música eletrônica de várias formas. A gente pode ter uma compressão para timbrar, tá? Que não é o caso aqui, porque o som já veio bem processado, é aquele lance todo que a gente já começou conversando. Mas, dependendo da fonte sonora que você tem, você pode precisar de um compressor, né, um equalizador e tudo para desenhar o baixo, e na verdade esse compressor é o que eu chamo de compressor de inter-relação, porque eu estou trabalhando esse compressor
para fazer com que o baixo consiga funcionar dentro da música e, além disso, a gente consiga estilizar a música, tá? Então eu trabalho uma compressão bem sutil aqui. Isso aqui não tem regra, varia de fonte sonora para fonte sonora, varia a situação também, mas eu consegui trabalhar essa cola aqui com uma taxa de 2:1. O ataque tá rápido, vamos dizer assim, porque se eu deixar o ataque muito lento, o grave do baixo vai se formar e aí não vai adiantar nada, né? Então eu tenho que deixar o ataque, vamos dizer assim, médio para rápido. Você tem que achar o ponto dentro da música, ouvindo musicalmente, e o release é o tempo que você vai demorar para restaurar a amplitude inicial do baixo, tá? Se você deixar o release muito lento, o que acontece é o seguinte: o bumbo vai bater, o baixo vai abaixar e vai ficar bastante tempo baixo até ele subir de novo. Então você pode ter a sensação do baixo afundar demais na mix. Você faz o controle da quantidade de baixo que você quer em relação ao bumbo simplesmente manipulando o release. Se você quer um pouco mais de baixo, você deixa o release um pouco mais rápido. Foi isso que eu trabalhei aqui, tá? Então eu quero que o compressor atue rapidamente. O bumbo bate, o compressor afunda um pouquinho baixo e volta, afunda um pouquinho baixo e volta. Muitas vezes a gente pode trabalhar também de uma forma musical, né? Até fazer um cálculo do tempo do release, mas eu gosto de fazer isso sem muita matemática, porque um monte de gente fica assim, não, porque você pega o BPM da música, aí você divide por tanto, e aí você calcula o release, pensa na colcheia e tudo mais. Eu sou bem musical nesse ponto, eu gosto de simplesmente pegar o botão, girar, onde o meu ouvido diz que é o certo, eu confio mais no meu ouvido do que ficar fazendo conta. Então o grande lance é esse: a gente pode sim fazer a conta para você ter um valor mais ou menos aproximado, mas no final das contas, a matemática não é perfeita na música, né? Então eu recomendo você pegar o release, né, ou qualquer que seja o parâmetro que você esteja manipulando, trabalhe com a mão aí, como se fosse um instrumento musical. O grande lance, as grandes mixagens são pensadas como um instrumento musical. Você está manipulando os faders, você está manipulando os controles, né? Você está fazendo as coisas de forma interativa e musical para os seus ouvidos. Você não tem que ficar pensando e olhando o número, né? O grande lance é esse. Então a chave desse status aqui foi fazer esse controle do baixo. Depois que eu fiz, eu consegui dar aquela densidade que a gente precisava na região do drop. Fiz mais algumas alterações aqui que foram coisas importantes. Algumas pessoas até chegaram a comentar num ponto ou outro, né? Mas são coisas um pouco menos relevantes para esse momento da mixagem. Eu peguei aqui no canal do chimbal, eu tirei um pouquinho de média alta, tá? Porque estava um pouquinho brilhantinho demais. Fiz um tratamento aqui no chimbal aberto, basicamente também controle de médio grave, high pass e low pass, controle de média alta, e eu tenho um outro equalizador aqui só para baixar um pouquinho das altas, tá? Resolvi separar aqui porque quando eu estou utilizando o low pass aqui, eu perco a possibilidade de trabalhar o filtro sem ressonância. Então eu simplesmente adicionei uma outra instância de equalização para poder abaixar as altas ali. E fiz também um trabalho estético aqui nesse groove, que é até bem interessante, ele é bem legal mesmo. No primeiro momento eu tinha achado um pouco estranho, um pouco descolado da música, só que trabalhando um pouquinho de compressão, um pouquinho de equalização, principalmente ao limar um pouquinho do médio grave, um pouquinho do brilho e um pouquinho do grave aqui também com o high pass, a gente consegue domar e encaixar melhor esse groove do chimbal, que é bem massa mesmo. Ele dá um charme nessa parte, na segunda metade do drop aqui também. Então foi basicamente isso. Eu lembro que alguém comentou no status anterior, se eu não me engano, que a gente precisava de mais lead, obviamente, que a gente não tinha nem mexido em nada nos tracks de lead, né? Eu simplesmente larguei do jeito que a sessão veio, fiz um ajuste bem básico de volume e tal. Então o que eu fiz? Reajustei volume dos leads simplesmente e subi eles um pouquinho. A grande chave da mixagem é o que eu falo lá no vídeo Beabá da mixagem, né? É o lance de você entender o que é a fonte sonora, o que você precisa para fazer toda a integração e compreender que a coisa mais importante é você saber entender o balanço dos volumes e dos pans. Se você souber entender isso, a sua mixagem vai ficar boa simplesmente manipulando volume e pan. O resto é detalhe e a gente consegue domar com facilidade com o tempo, tá? Eu vou tocar aqui, espero que vocês curtam, vamos mandar bala e fiquem ligados aí, sabadão, curso online na área. Valeu, galera, vamos lá. About you. Tell me something that you can make me believe. Show me why I should care so much, but don't let me go.
truth about you. Tell me something that you can make me believe. Show me why I should care so much, but don't let me go. Don't let me go. Tell me why sometimes things are so hard. Tell me the whole truth about you. Beleza, galera, valeu, até o próximo vídeo.